Para mais uma reflexão aqui no nosso canal. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura de alguns textos da Bíblia Sagrada para que nós possamos então refletir acerca do que eles nos dizem. Vamos começar com Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Em seguida nós vamos ler Eclesiastes capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 6. Então vamos à leitura dos textos por mim citados. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é o consolo e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso, e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos, e isso é o pior de tudo o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura, e de repente elas morrem. Mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Vamos ler agora Gênesis capítulo 3, versículo 19. Terá de trabalhar num pesado e suar para fazer com que a terra produza alguns alimentos. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Amém? Agora vamos ler Eclesiastes capítulo de número 6, Eclesiastes capítulo de número 8, versículo 6 em diante, que diz assim: Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não há como saber o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Versículo de número 8. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode
evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós teremos de enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar. Queridos, é importante nós refletirmos acerca do quão pequeno nós somos e da realidade que nós enfrentamos ou teremos de enfrentar todos os dias. Nós somos seres humanos, somos seres mortais e a qualquer momento podemos partir deste mundo, a qualquer momento podemos voltar ao pó da terra, porque do pó da terra nós fomos criados. E nós precisamos refletir acerca da eternidade, acerca do local ou do lugar onde nós passaremos a eternidade. Jesus, ele nos deixa bem claro que existe um lugar na eternidade onde haverá choro, prantos e ranger de dentes. Jesus nos mostra um local onde haverá dor. Jesus nos mostra um local onde o ser humano será atormentado pela sua consciência, pelas suas lembranças, pelas oportunidades que ele teve e que infelizmente desperdiçou. Quando nós olhamos para o primeiro texto lido, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, você pode até discordar de mim acerca de algumas coisas. Você pode até discordar de mim acerca de se você acredita ou não que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita ou não que a Bíblia é o nosso, ou deve ser o nosso manual de fé, mas uma coisa você não pode discordar de mim nunca. E o que você não pode discordar de mim é que você é um ser mortal e que a qualquer momento você poderá partir deste mundo. E esta verdade, ela está contida na Bíblia Sagrada. E esta verdade, você pode se deparar diante dela todos os dias, sobretudo nos dias em que vivemos, aonde existe uma grande mortandade, aonde existem muitas pessoas morrendo. Eu recebi, há cerca de uns 2 dias atrás, a notícia de que um amigo, um irmão muito querido, uma pessoa que eu tive o privilégio de evangelizá-lo, eu tive o privilégio de plantar a semente da palavra de Deus no coração desta pessoa, e esta pessoa converteu-se e agora partiu para o Senhor. E ela partiu ainda muito nova, um homem ainda jovem, um homem que tinha ainda muitas coisas pela frente, se nós olharmos para a lógica humana. Porém, a lógica humana, ela não é a mesma lógica que nós estamos vendo, a lógica da morte. Porque como Salomão disse, o sábio Salomão disse, que nós morreremos. A morte, ela chega para todos, honestos, desonestos, religiosos, não religiosos. A morte é uma realidade da qual eu e você não podemos fugir, da qual eu e você não podemos discordar. Ainda que você queira, você não pode discordar de mim acerca de que você e eu somos seres mortais. E nós podemos dormir, mas no dia seguinte podemos amanhecer com os nossos corpos mortos. E o nosso espírito aonde estará? A nossa alma aonde estará? É necessário nós refletirmos acerca desta realidade. Realidade esta que não é muito agradável de se pensar. Realidade esta que não é muito agradável de se pensar todos os dias, de refletir sobre isso. Por quê? Porque nós não queremos morrer. Nós não queremos partir desse mundo. Mas de uma coisa nós não podemos, de forma nenhuma, nós não podemos
evitar que um dia isso aconteça. O ser humano, ele nasceu e ele certamente um dia morrerá. O homem tem um círculo de vida que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E esta verdade, meu amigo, minha amiga, esta verdade, nós não podemos de forma nenhuma mudá-la. A Bíblia diz em Jó capítulo 14, versículo 5, Tu, ó Senhor, já marcastes quantos meses e dias cada ser humano vai viver. Isto está resolvido e ninguém pode mudar. Salmo 139, a Bíblia diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias nos livros quando nenhum deles ainda existiam. Nós somos seres humanos finitos, mortais. Assim como nós nascemos, um dia nós morreremos. E a grande questão é, será que eu estou pronto para partir hoje? Será que a minha vida realmente está agradando a Deus? Será que de fato as minhas atitudes são atitudes que condizem com o que a palavra de Deus diz que eu tenho que viver? Muitas vezes nós conseguimos enxergar os erros dos outros. Nós conseguimos julgar os outros, mas não conseguimos julgar a nós mesmos. Nós conseguimos enxergar um cisco que está no olho do nosso irmão, mas não conseguimos enxergar a trave que está no nosso. Nós muitas vezes conseguimos julgar e condenar as pessoas, mas não conseguimos muitas vezes fazer esses mesmos julgamentos a respeito de nós mesmos. E essa mensagem, ela nos traz uma reflexão. No primeiro texto que lemos, vimos um pobre e um rico. Ambos morreram e ambos foram para lugares diferentes. Porém, os dois tiveram de enfrentar um mesmo momento, a mesma realidade, a morte. Salomão, ele no texto seguinte, ele fala sobre todos nós passaremos por isso. No texto que li, no capítulo 8, Salomão mais uma vez diz que o nosso grande problema é que nós não sabemos do futuro, nós não sabemos do que vai nos acontecer amanhã, e por isso é necessário nós estarmos todos os dias refletindo e procurando mudar as nossas atitudes, as nossas ações, procurando estarmos convertendo a cada dia, nos arrependendo a cada dia, nos aproximando de Deus a cada dia. Precisamos estar todos os dias nos examinando. Paulo disse que se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Então nós precisamos compreender que no momento em que vivemos, sobretudo este grande mal que está assolando a humanidade, nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes. Não é o fato de nós sermos cristãos que nós não podemos morrer com este mal que está no mundo. A qualquer momento, nós podemos morrer, seja por meio desta praga, seja por meio da violência, seja por meio de uma outra doença, enfim, podemos morrer a qualquer momento e através de qualquer um desses motivos os quais eu citei. E a grande questão é que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos. A Bíblia nos diz, e nós vamos conferir o último texto, em Eclesiastes capítulo 12, quando Salomão ele alerta sobre os últimos momentos das nossas vidas. Os últimos segundos, ou os últimos dias, ou os últimos anos das nossas vidas. Queridos, esta realidade, ela existe para todos. Ela existe para o pobre e para o rico. Ela existe para a criança, para o velho. Ela existe para a pessoa, para o negro, para o branco. Ela existe para todas as pessoas, independente da classe social ou da posição que esta pessoa exerce. Poderosos, humildes. Esta
realidade existe para o político, para o eleitor, para o juiz, para o servidor, para o soldado. Existe uma realidade, e esta realidade, ela é para todos os seres humanos. Eclesiastes capítulo 7, Salomão diz que as pessoas inteligentes, os sábios, eles não pensam em só se divertir, eles não pensam só em beber, eles não pensam só em fumar, eles não pensam só nas coisas que trazem prazer para a carne, mas eles pensam também na morte. Eles pensam na morte. Porque Salomão diz que o dia da morte é o dia mais importante para o ser humano. O dia da morte é o dia mais importante para a vida para alguém. Por quê? Porque quando nós morrermos, nós passaremos uma eternidade. E a eternidade é muito tempo para nós não nos preocuparmos com ela. A eternidade é muito tempo para nós não refletirmos acerca dela, para nós não nos prepararmos para ela. Nós precisamos estar bem com Cristo. Filipe, lá no capítulo 14 de João, quando Jesus disse que ia para o Pai, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu ouço pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. O único caminho que leva a Deus é Jesus. O único caminho que leva ao Pai é Jesus. E se nós não estivermos com Ele, se nós não morrermos com Ele, nós estaremos amargando uma eternidade de sofrimento, de choro, de gemidos, de muita dor. Nós precisamos entender isso e precisamos urgentemente nos preparar para estarmos com Ele. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. A morte chegará para todos e ela poderá chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Nós podemos voltar para o pó da terra a qualquer momento. E a grande questão é, eu e você precisamos estar preparados. E só estaremos preparados com Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo João diz: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, lembre-se que temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele intercede por nós. Eu quero dizer para você, não importa o seu passado, não importa o seu ontem, o que importa é o seu agora, é o seu presente, é o seu hoje com Cristo. O que importa é como você está vivendo agora. O que importa é como você está se comportando agora. O que importa é como você está agora. E se você está com Cristo, se você está lutando para ser um verdadeiro cristão, se você está lutando para alcançar o céu, se você está lutando para alcançar a promessa gloriosa que é de um dia morarmos com Cristo, continue, persevere, não desista. Você pode perder tudo, eu posso perder tudo, nós podemos perder tudo nessa vida, só não podemos perder Jesus, só não podemos perder esta esperança gloriosa, a esperança de um dia nós irmos embora desse mundo. Olhando agora os últimos acontecimentos lá nos Estados Unidos, aquele prédio que desabou, e um prédio numa região onde moram pessoas ricas, área nobre, e muitas pessoas morreram no desabamento desse prédio. E eu tenho certeza que essas pessoas jamais imaginavam que iam morrer da forma em que morreram. Elas jamais imaginavam que aquele prédio, em uma região nobre, um prédio considerado seguro, jamais cairia e jamais eles morreriam da forma em que morreram. Isso só mostra que, de fato, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso é preciso nós estarmos preparados hoje, sempre.
Eclesiastes capítulo de número 12, versículos 6 e 7, para nós encerrarmos a meditação de hoje. Vejamos o que diz. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta ou como um poste de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então, queridos, essa é a realidade de todos nós. Essa é a realidade de toda a humanidade. Jesus disse lá em João, capítulo de número 11, versículo de número 25, quando ele estava falando com Marta, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê e vive em mim, nunca morrerá. Só existe uma forma de nós permanecermos vivos e felizes para sempre, somente com Jesus e em Jesus. Porque Ele é o único que pode nos dar uma eternidade completa, uma eternidade feliz, uma eternidade onde nós seremos de fato felizes, sorriremos para sempre, porque a Bíblia diz, Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Nós entraremos no descanso eterno, estaremos na morada eterna com Ele, estaremos com Ele para sempre. A Bíblia diz que Ele nos apacentará. Nós não sofreremos mais. Nós teremos o cuidado e a presença do Senhor para todo sempre em nossas vidas. Mas se nós morrermos sem Ele, se nós partirmos desse mundo sem Ele, nós ouviremos Ele dizer algo que nenhum de nós gostaria de ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para nós. O inferno não foi feito para a humanidade. Os homens vão para lá por desobediência. Os homens vão para lá por escolhas erradas, por decisões erradas, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos guie, que nos ajude, que nos conduza e que, acima de tudo, salve as nossas almas. Que nós possamos refletir sobre esta mensagem e possamos a cada dia pedir a sua graça e a sua misericórdia. Eu costumo dizer sempre, irmãos, que nenhum de nós seremos salvos por méritos próprios. Então, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Amém? Ore comigo, aonde você estiver. E se você não estiver bem com Deus, renove a sua aliança com o Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado pela Tua palavra que sempre nos orienta, pela Tua palavra que sempre nos alerta, pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra aonde nós devemos passar a nossa eternidade. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a vencer o mundo, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, que nós estejamos preparados para aquele grande dia. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos.